tem gente que aí a galera, o Felipe Luiz é amigo, sei lá o quê, que é amigo. Gente, o Gabigol não ficou no Flamengo. O O Gabigol no passado pegou banco. Gabigol, Davi Luiz, Isso. o Fabrício Bruno. Eles sempre se deram super bem, pelo que a gente vê, era apelidinho, Sempre. inclusive. Pô, o cara tava sem centroavante. Ele podia ir lá, diretoria, não, eu confio no Gabigol. Ele podia bater no peito, sei lá, dá 2 anos, dá 3 anos, sei lá, só tô dando um exemplo. E o trabalho do Felipe Luiz, cara, como é que você avalia? Eu, como flamenguista, avalio com 100% positivo. 100% não, 97% positivo, porque perdeu 3. Eu acho excelente também. Eu tô com a expectativa muito boa, que eu acho que, inclusive a escolha do Ancelotti para a seleção, acho que mostra isso. Não tem ninguém reclamando. Você vê que alguém pode até fazer um barulho que não quer estrangeiro, mas não vai ter um nome brasileiro para botar. Não. Então a gente está precisando, né? Eu acho que seria um bom nome nesse sentido também de um grande técnico. Ele tem muito tentada na Europa, ele dando certo, ele já vai estar treinando lá, que ele, enfim, tem muito nome, foi ídolo em vários lugares, enfim. E o trabalho tá bom, cara. Você vê que é um time que ataca o tempo todo, não para de pressionar. Esse ano teve muito também a questão de mas perde muito gol, que é um grande problema. Tá bom. É ruim perder gol, mas é ruim quando não cria. É pior ruim ainda quando o time não sabe, exatamente. só sabe cruzar a bola, é só gol de escanteio, é lateral na área, e dificuldade, faz 1-0 e tá ótimo. Não, o Flamengo é 1, e 2, e 3 e fica pressionando, só que às vezes a bola não entra. E claro, o Pedro estava fora, às vezes tem um cara que está um pouquinho abaixo, o Bruno Henrique passando por problemas extra-campo também, em campo não está sendo o mesmo. Mas improvisado também. Né? Improvisado. Então, junta tudo isso. Mas no final das contas é um time dominante, legal de ver jogar. Então, e ele está só no começo da carreira, né? Então eu acho que é um começo excelente, toda a torcida. Por isso, eu acho que tomara que sirva de exemplo e puxe outros, né? Que a gente está precisando melhorar nisso. É verdade. O Felipe Luiz, e eu achei muito legal, até mandei uma mensagem pro Boto hoje, elogiando a contratação do Rodrigo Caio, que é um cara que, primeiro, uma índole fantástica. Todo mundo fala bem. Um cara que é diferente. Ele é diferente. Segundo, um dos maiores zagueiros que teve aí, é que ele teve muita contusão, mas o cara era inteligente, corajoso, até de certa forma maluco, da forma como ele pulava na bola sem se proteger, acabava com a cara dele toda riscada. Ele, enfim... E tentou a carreira até o fim, né? Assim, claro que depois acabou, né? Não conseguiu. Mas ele tentou. Mas ele tentou, e quando ele veio para o Flamengo, quando ele estava no auge no São Paulo, ele foi muito bem. Quando ele veio para o Flamengo, ele foi importantíssimo ali nos títulos 2019. Ele sai em baixa do São Paulo, mas ele teve uma fase muito boa, mas aí o São Paulo... Quando o time não tá bem, né? Não tá naquela fase, aí todo mundo é criticado. Aí tanto é que ele vem pro Flamengo e vai bem demais, né? Demais. E ele entende muito, sabe muito. Então acho que ele vai conseguir ajudar bastante. Ele tirou a licença B da CBF, um cara que tá estudando, se preparando. Também acho que vai ajudar. E de novo, cara, tem gente que aí a galera, o Felipe Luiz é amigo, sei lá o quê, que é amigo. Gente, o Gabigol não ficou no Flamengo. O Gabigol no passado pegou banco. Gabigol, Davi Luiz, o Fabrício Bruno. Eles sempre se deram super bem, pelo que a gente vê, era apelidinho, sempre. Inclusive. Pô, o cara tava sem centroavante. Ele podia ir lá, diretoria, não, eu confio no Gabigol. Ele podia bater no peito, sei lá, dá 2 anos, dá 3 anos, sei lá, só tô dando um exemplo. O Felipe Luiz não me parece um cara... Pelo contrário, todas as vezes que ele fala, é um cara obcecado, obstinado ali no trabalho dele. Não tem a menor cara que vai botar, vem Rodrigo Caio, ser meu amiguinho, ganhar um salário aqui. Não tem, nada indica isso, pelo contrário. Então eu acho que vai ajudar a tomar. Tem muita experiência, né? Experiência de Flamengo, experiência de bola como um todo. Sim. Inclusive estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? E eu achei curioso que na última coletiva... Você viu a coletiva do Felipe Luiz agora, desse último jogo? Não? De partes, não vi ela completa. Eu achei curioso que alguns repórteres, alguns jornalistas fizeram perguntas baseadas em supostas opiniões da torcida. A torcida não sei o quê, a torcida não sei o quê. Claro que a opinião era da pessoa. Tanto que o Felipe Luiz, em uma delas, falou... Mas você concorda? Você acha que o fulano não jogou bem? Aí a pessoa falou assim,
Acho que ele não jogou bem. Falei, então você viu outro jogo. E eu acho que ele... Eu não sei, eu gosto muito de quem fez a pergunta, né? Assim, tem uma boa relação. Mas eu acho que isso, até mesmo de forma inconsciente, tem a ver com a outra coletiva do Felipe Luiz, em que ele falou que a galera tava Galera de Twitter. Comentaristas de Twitter e tudo mais, e eu concordo plenamente com o Felipe Luiz. Eu acho que não é a maioria, tanto é que eu depois dessa, gente, eu peço desculpa, eu tô com um pigarro aqui, não fumo, não tem nada, problema nenhum, é porque eu tive, assim, muita gente já sabe, eu fiz uma operação e fiquei entubado, então às vezes a garganta fiquei entubado 2 dias, né? Então, quer dizer, dois dias eu fiquei de coma induzido, mas eu fiquei mais dias entubado, então dá essa parada. Mas eu fiz uma pesquisa aqui num canal de WhatsApp que eu tenho, chamado Flamengo Love, tem 84 mil pessoas. Caraca. Achei que você ia falar 84. Não, 84 mil. Aí eu perguntei, você aprova o trabalho do Felipe Luiz até aqui? 1.500 pessoas disseram sim e 38 disseram não. Sendo que esse grupo é um grupo aberto, pode ter vascaíno, pode ter... Sim. 38 a 1.500, cara. É muita gente a favor do trabalho. Então assim... não, foi o... tá. A favor do trabalho. A favor do trabalho. Que susto. Não. Eu falei, caramba. Não, eu tô falando, a loucura que eu digo é na comparação. 1.500 a favor contra 38 contra o trabalho. Isso muito. Aí de pergunta, de falar por torcida, é algo que me incomoda muitas vezes. Não que, sei lá, tenha muita gente fazendo isso. Mas outro dia eu até vi o presidente do Inter... Tem sim, do Inter também falou. O presidente falando isso. Não, mas eu acho que às vezes não é nem maldade. Eu acho que a gente está vivendo uma era aqui, por exemplo. Não, maldade está na internet, claro. No sentido de... a gente está vendo uma transição aí, cara. A sociedade, né? O planeta, né? A internet vindo, a rede social. Então eu acho que tem gente que às vezes superestima por algum lado. Vê um monte de gente ali fazendo um barulho sobre alguma coisa e quer achar que aquilo ali é um todo. É difícil fazer esse recorte. É difícil fazer esse recorte. Claro que é difícil. Eu vejo, quando eu rapidinho na minha carreira, eu parei de ver Twitter durante transmissão. Primeiro que eu acho que tirava meu foco quando eu tô olhando aqui, eu não tô olhando aqui. Sim. Pra mim, esse era o principal. E às vezes eu perdia algum detalhezinho do jogo. E eu percebia que, pro bom ou pro ruim, aquilo... Daí que tem 5 caras falando mal, não quer dizer... Pode ter 10, pode ter 20, não quer dizer que eu falei algo errado. Porque às vezes tem 200 que simplesmente não quis pegar o telefone para ir lá me elogiar. Pô, o cara só achou bom e bateu palma dentro de casa e continuou vendo o jogo dele. Exato. E o contrário também. Às vezes 5 pessoas me elogiavam. Caraca, que você falou lá no Barba? Bom pra cacete. Aí você fica se achando, né? Às vezes tem 50 mil aí que viu e achou uma merda, mas não perdeu o tempo dele para te xingar. Então, às vezes, eu acho que as pessoas perdem um pouco esse... E é isso. Isso é uma boa... 80 mil... Você pega uma porcentagem, mas também não é definitivo. Não é. Lógico que não é. Mas o que eu quero acho que dizer... a pessoa vai fazer essa pergunta desse jeito, baseada em alguma coisa. A torcida quem, amigo? A torcida onde? Quem? Quantos? Que torcida é isso? Porque você viu um post que bombou no Twitter? Isso. Eu acho que é isso. E isso, assim, de novo, eu sei que não é maldade das pessoas, são pessoas honestas, pelo menos as que perguntaram no Flamengo, que eu conheço pessoalmente, né? São pessoas honestas e têm boa visão de futebol. Mas eu acho que isso é um comportamento, como você falou, até maior. Assim, hoje em dia, por exemplo, vira notícia na Globo.com ou na UOL, fala, internautas comentam roupa de fulano de tal. Cara, é isso. Tipo, pô, dá tua opinião, cara. A roupa é ruim? A pessoa se vestiu mal? A Virgínia foi chupar um canudo e chupou o microfone? Teve isso. Cara, teve na CPI, tu não viu não? Ela na CPI. Nem essa parte não. Eu vi algumas respostas dela. Ela tava com o copinho da Stanley, aí tava aqui do lado e o microfone lá do Senado, no que ele falou. Eu acho que tem muita gente que tira ele como se fosse um estagiário, um cara que não tem experiência no futebol, sendo que é um cara que... Pô, o PVC contou uma história de 2019 do Felipe Luiz, que contou aqui no BarbaCast que ele tava no... Ele foi jogar pela seleção, lá na Fonte Nova, e aí o PVC tava lá de cima, ele bateu uma foto porque a Venezuela tava toda atrás, com linha de 5, caramba, e acho que o Brasil não ganhou esse jogo, sei lá.
Aí ele encontrou o Felipe Luiz lá embaixo e falou, pô, Felipe, você lá no Atlético de Madrid, muitas vezes jogam com linhas de 5, assim, como vocês enfrentaram. Como você que joga numa linha de 5, ou que treina numa linha de 5, pensa que o que o outro time precisa fazer para furar esse bloqueio? E aí o Felipe Luiz falou assim, pô, me dá essa foto aqui que eu vou jogar no meu grupo de estudo. E tinha outro jogador no grupo de estudo. Isso quando? 2019. Olha aí. 2019. Então, assim, dizer que o cara é novo no cargo, até beleza, mas assim, dizer que ele não tem experiência... Mas isso é um pouco de Flamengo, né, que a gente falou um pouco, desde a pergunta da Flapress, tem tudo, né? Então, quando o cara faz um gol, ele também é facilmente o melhor jogador da história, que todo mundo já viu. Mas quando o cara perde, é o pior, o técnico também. Se ganhar, nossa, ninguém é melhor. É muito 880. Eu acho que aí é trabalho da mídia, né? Não só agora da mídia tradicional como um todo, tem que saber filtrar isso, né, Lógico. cara? E ter mais opinião, né? Lógico. Mas filtrar isso bem e ter mais discernimento, principalmente para fazer uma pergunta numa coletiva. Pois é. De novo, eu nem vi essas perguntas não, que você está falando, mas eu acho que falta um pouquinho disso. A gente fica muito... Não, nem importa o teor da pergunta. O que eu estou dizendo é, você usar a opinião de um ou outro internauta para balizar, você fala que é teu, fala que é você pensa isso, entendeu? Porque geralmente é isso. O cara do Inter falou isso. O vice-presidente do Inter falou isso. Mas é a opinião da torcida ou é a tua opinião? É isso. Porque aqui a gente não enganou a torcida. Ó, ele mandou bem. Ele mandou bem. O do Felipe Luiz, eu só acho que ele não foi tão bem no sentido de se expressar, mas aí ele vai aprendendo com a coletiva. Porque ele meio que botou um monte de gente no mesmo bolo, né? Imagina quem é analista de Twitter, tem um monte, bons pra caramba, que faz um trabalho legal, e ele acabou englobando. Talvez ele não queria puxar briga com um ou outro específico, ou dar moral, mas assim, ele podia ter escolhido as palavras melhores. Alguns aí, tem uns que são muito bons, mas tem uns analistas, pronto, já tinha matado. Mas aí isso aí ele vai aprendendo, né? Isso aí ele vai aprendendo, porque ele acabou botando, às vezes... Todo mundo no bolo. Porque e hoje em dia tem muita gente que critica, esses caras aí, esses nerds de internet, esses caras não sabem nada. Ele acabou dando força pra uma galera que ele nem imagina, por algumas críticas. Eu sei que o Felipe Luiz não é esse cara, aquele... Igual isso aí mesmo, o PVC veio, mostrou, ele pegou aquilo ali, achou maneiro e levou pra alguém. Entendeu? Então, eu acho que ele só se expressou mal nesse sentido. Ele botou todo mundo no mesmo pacote, mas não foi a intenção dele. Eu gosto muito do trabalho dele, cara. Eu acho que ele hoje já é uma realidade, um dos melhores treinadores brasileiros. Sim. Tá? Se não, para mim ele é o melhor. Treinador brasileiro, não treinador do Brasil, mas treinador brasileiro. Tem o Abel, que é muito bom. Sim. O Renato Gaúcho é sempre muito bom. Faz uns trabalhos meio doidos, assim, tipo de várias vitórias, depois algumas derrotas. Depois o Diniz também é bom, né? Vai salvar o Vasco? Não, né? Tá bom. Mas é bom. Mas eu acho que o Felipe Luiz ele tem uma consistência, cara. Eu acho que ele... Não tem um ano ainda no cargo, né? Mas ele está caminhando para isso, e o que a gente vai ter que ver para ter uma opinião mais definitiva é a sequência de carreira, né? Porque a gente não pode esquecer que o Flamengo tem, como ele mesmo diz, o melhor elenco das Américas. Então ele está dirigindo o auge, o topo. Então a gente vai ter que ver ele em outras situações, como agora mesmo, uma situação já difícil, né? Um início ali de preocupação, cair na primeira fase na Libertadores é crise no Flamengo. Sim, é crise. A gente não gosta da palavra, mas nesse caso cair, ficar fora. Rola, rapaz. Foi mal. Mas então... A Flapress aí, já é algo novo para ele trabalhar. Então a gente vai ter que acompanhar isso, mas tudo leva a crer que vai ser um grande técnico, referência. Sim. O jeito que fala, a vivência dentro de campo, tudo leva a crer. E, de novo, assim, eu sei que caráter, né, ser boa pessoa, isso não mede se o cara é bom no futebol ou ruim no futebol. Mas o futebol já foi pior, foi bem pior, mas tem muita gente mau caráter, muita gente... Não é todo mundo, é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. Faz barulho. É uma minoria complicada, entendeu? E você vê que o cara, sendo bom, tendo tudo isso, ele ainda é bom caráter, sabe? É um cara honesto, um cara decente, você vê que ele... É legal, né? Por exemplo, ele falou do Alcaraz, né? O Alcaraz, ele não achou um lugar para o Alcaraz no Flamengo. E ele falou, é melhor negociar, porque eu não achei um lugar para ele aqui, eu acho que ele não vai jogar comigo, ele é um bom jogador e é jovem. Quantos treinadores você vê
que fariam esse tipo de declaração. Ele teve o cuidado para falar ali. Até claro que isso aí deve ter envolvido mais coisas, né? O próprio Flamengo, o cara é caro, a proposta, tudo mais, o cara queria sair, mas ele teve um cuidado de... Podia ter esculachado também, botei pra jogar várias vezes, cara, não jogou porra nenhuma, mas ele teve um cuidado ali. Ou nem falado nada, mas ele explicou por que o cara saiu. E eu acho isso legal das coletivas dele. Que aí tomara que ele continue assim, né? Que ele também tá começando, ele pode começar a encher o saco de coletivo e querer falar menos. Ele fala sobre os assuntos, ele responde, é legal de ouvir sobre tática ou sobre esse um assunto mais delicado. Ele é um cara que fala, as coletivas dele são boas. É claro que tem que contar com as boas perguntas também, né? Que nem sempre elas às vezes acontecem. Mas eu acho isso legal da parte dele, falar do jogo, né? Tomara que mais pessoas perguntem também do jogo, né? Pra gente ouvir um cara que entende para falar sobre isso. Quando eu tava lá eu perguntava do jogo, mas agora eu não tô mais. Bom, rapaziada, olha só. Antes de mais nada, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Agora tem uma nova função chamada hypar. Então você pode hypar aqui esse vídeo e os cortes também vai nos ajudar bastante na distribuição desse vídeo. Tem também o curso do PT Jordan, YouTube sem aparecer. Para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, eu recomendo demais. O Peter, só no canal principal dele, tem mais de 14 milhões de inscritos e tem mais outros 60 canais. E se tem um cara que ensina, a gente quando fez, o nosso canal tinha 40 mil, hoje tem 333 mil inscritos. Então funcionou para mim, vai funcionar para vocês, o YouTube sem aparecer também, tá bom?